Vamos continuar a aprender neste vídeo a utilização da Structured Query Language, neste caso para vermos como utilizar os operadores between, in e like. Nos vídeos anteriores desta série, onde temos estado a estudar a utilização do SQL para ir buscar informação à base de dados, já verificámos a utilização da cláusula where, conjugada com símbolos matemáticos, que nos permitem então ir ali verificar se existem valores maiores ou menores, diferentes ou iguais, etc. Verificámos também depois a utilização da cláusula where em conjugação com o and e o or, que nos permitem ir buscar vários valores ou outros valores e outros valores, etc, etc. Neste caso concreto vamos continuar a utilizar a cláusula where, mas para explicar a utilização de outros três operadores que têm uma descrição alfanumérica, neste caso o between, o in e o like. Vamos então por partes. Comecemos pelo between. Between significa entre. Ora, neste caso concreto, se eu quiser aqui procurar tudo o que seja, por exemplo, clientes cujo ID de cliente se situa entre o valor 3 e o valor 7, eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Select asterisco from clientes where ID cliente maior ou igual a 3 and ID cliente menor ou igual a 7. Vamos aqui executar este código e vamos ver então que aparecem aqui os clientes cujos IDs se situam entre 3 e 7. E para isso utilizamos aqui uma expressão de SQL que é perfeitamente válida e que aplica de certa forma os conhecimentos que adquirimos até agora. Ora, no entanto, eu posso escrever a mesma instrução, só que desta forma. Select asterisco from clientes where ID cliente between, e agora vamos colocar aqui entre parênteses, ou neste caso não será necessário, 3 and 7. Vamos executar aqui, vamos colocar aqui um comentário nesta primeira linha e vamos ver se o resultado é igual. E reparem, é exatamente o mesmo tipo de resultado. Por conseguinte, reparem que na inscrição que eu aqui faço, utilizo uma expressão bastante mais curta que me vai permitir obter então este tipo de resultado. De uma forma resumida, poderemos concluir então que between permite-nos definir um limite mínimo e um limite máximo, dentro do qual todos os valores irão ser capturados a partir das minhas tabelas. Ora, no caso concreto, por exemplo, aqui das compras, onde nós temos aqui quantidades, eu posso ir buscar todas as compras que foram feitas pelos meus clientes, cujas quantidades foram superiores a 5 e inferiores, por exemplo, a 10. Ora, nesta circunstância, eu vou fazer o seguinte, select asterisco from compras, where, neste caso, quantidade, between, okay, entre 5 and 10. Vamos executar e vamos verificar então o seguinte. Os valores que aqui são colocados no between são valores inclusivos, isto é, eles são considerados como fazendo parte do próprio intervalo. O que significa que se eu aqui tenho este conjunto de resultados e tenho aqui vários valores 6, neste caso 3 vezes o valor 6, se eu colocar aqui 6 e 10, o resultado que me vai aparecer é exatamente igual. Portanto, estaremos aqui a considerar exatamente esta expressão maior ou igual que 3 e o menor ou igual que 7, neste caso aqui aplicado a um between. Obviamente que a utilização deste tipo de operador between é aplicada fundamentalmente na utilização de pesquisas a valores numéricos. Vamos, entretanto, falar sobre a utilização da cláusula in. A cláusula in permite-me ir buscar determinados valores inseridos dentro de uma listagem que eu vou adicionar aqui dentro da minha estrutura de SQL. Ora, neste caso concreto, vamos imaginar se eu quisesse ir buscar todas as compras cujo ID fosse o 3, o 5 e o 7. Eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Select asterisk from compras, where ID compra igual a 5, or ID compra igual a 7,
ok? Ou então, vamos colocar aqui, eu penso que terei dito 3, então vamos colocar aqui id compra igual a 3, or id compra igual a 5, or id compra igual a 7. E, portanto, teríamos aqui este resultado, executar, e cá temos então o ID3, o ID5 e o ID7. Ora, como facilmente poderemos imaginar, se eu quisesse fazer uma consulta que pretenderia então ir buscar, por exemplo, 10 IDs completamente distintos, eu iria aumentar substancialmente aqui o comprimento da minha instrução, porque iria ter que escrever um conjunto muito vasto de números. Para além disso, eu iria ter um outro problema que teria que resolver. A partir de uma determinada altura, o comprimento da minha query é de tal forma grande que eu tenho dificuldade em ler quais são os valores que, afinal de contas, estão a ser considerados como cláusulas de filtragem. Ora, nesta circunstância, nós podemos fazer exatamente a mesma operação utilizando a seguinte expressão: where id compra in, e eu já explico, e agora vou colocar aqui 3,5,7. E o que eu estou aqui genericamente a fazer é o seguinte: vamos aqui executar e reparem que cá estão os mesmos valores. Eu simplesmente coloquei dentro de uma pequena listagem o conjunto de valores que vão ser considerados dentro da tabela ID compra para serem retornados pela minha pesquisa. Isto é, selecionar todos os dados a partir de compras, onde ID compra esteja inserido dentro de um destes valores da lista, ok? E neste caso temos aqui 3, 5, 7 e cá está. Se eu colocar aqui, por exemplo, 8 e 10, ok? Eu vou ter, então, o retorno das linhas correspondentes a estes IDs que eu aqui coloquei. E desta forma, muito simplesmente, poderemos perceber como utilizar a cláusula IN. Poderemos também utilizar a cláusula IN com valores alfanuméricos. Nesta circunstância, o que teremos que fazer é apenas definir cada um dos valores dentro daquelas pelicas, ok? Daqueles apóstrofos, e por conseguinte, todos os valores, neste caso não de ID compra, mas por exemplo de nome ou de produto, vamos experimentar aqui produto, IN, e agora vamos colocar aqui laranja, vamos colocar aqui banana, e vamos retirar o restante, ok? Porque sabemos que temos mais produtos do que estes dois. Vamos aqui executar e reparem como só aparecem as compras efetuadas para este tipo de produtos que aqui nós colocamos. É evidente que, em conjugação com este tipo de cláusulas, nós podemos continuar a adicionar outras cláusulas. Neste caso, AND ID compra maior do que 5, por exemplo. Ora, verificamos aqui na execução desta expressão até ali que ele retornou o ID 0, o ID 2 e depois o 5, o 7, o 8, o 9 e o 11. Ora, se eu colocar aqui esta cláusula que diz que, para além de ter que ir buscar os produtos que têm esta designação, eu tenho ainda que considerar que o ID compra terá que ser superior a 5, o que quer dizer que o 5 também não vai aparecer, porque senão teria que colocar aqui maior ou igual. Se eu executar então esta query, reparem o que é que acontece. Continuam a aparecer as bananas e as laranjas, mas considerando que o ID compra é superior ao valor que eu ali defini. Vamos, entretanto, aqui avançar. Neste caso eu vou selecionar novamente todas as compras efetuadas e vamos introduzir aqui a utilização do operador like. Ora, o operador like tem uma função extremamente mais interessante e é fundamentalmente utilizado em pesquisas mais pormenorizadas. E vamos verificar de que forma. Se nós olharmos aqui para a nossa tabela de clientes, nós temos aqui vários clientes e os respectivos nomes. Vamos imaginar que, no ato da nossa pesquisa, pretendemos saber, por exemplo, quais são os nossos clientes cujo nome começa pela letra M. Ok? Temos apenas aqui um, que é o Marco. Ora, vamos então ver como é que eu escrevo isto desta forma. Select asterisco from clientes, where, nome, e agora espaço, like, e vou abrir e fechar ali os apóstrofos. E no interior destes apóstrofos eu vou colocar aqui aquilo que nós designamos por uma wildcard, ou vários caracteres wildcards. O que é que são basicamente os wildcards? São pequenos caracteres que nos permitem aqui definir
todas as letras para a esquerda, todas as letras para a direita, a substituição de um caractere, etc. Ora, vamos então aqui verificar como é que nós teríamos que escrever para que o nosso sistema fosse buscar apenas todos os clientes cujo nome comece pela letra M. Eu iria escrever aqui M e, de seguida, iria colocar um sinal de percentagem. Neste caso, o sinal de percentagem vai ser interpretado pela query da seguinte forma: ir buscar todos os nomes que comecem pela letra M e que contenham qualquer comprimento de letras, qualquer letra, qualquer comprimento de letras à frente, ok? E por conseguinte, se eu agora executar aqui o meu código, cá temos então Marco Alves. Vamos aqui colocar um comentário nesta expressão e vamos voltar a colocar aqui o select asterisco from clientes. Vamos aqui executar, temos os nossos clientes todos, ok? Vou abrir aqui uma nova query para não prejudicar aqui a leitura, é mais fácil assim. Vamos aqui verificar que há alguns nomes que terminam com a letra A. Por exemplo, temos aqui Costa, temos Oliveira, temos Marisa, temos novamente Costa, Margarida. E se eu quiser ir buscar, então, todos os nomes que terminam com a letra A, o que eu vou fazer é simplesmente o seguinte: select asterisco from clientes, where nome, like, e agora vou colocar o sinal de percentagem, isto é, qualquer tipo de valor e que termine com a letra A. Vamos executar e reparem então que só me aparecem os nomes cujas letras finais são as letras A. Vamos verificar aqui que temos, por exemplo, a palavra Costa. Neste caso, o nome Costa existe aqui em dois locais. Ora, eu posso simplesmente colocar aqui Costa, ok? E neste caso concreto, a filtragem será a seguinte: qualquer nome, com espaços, etc., mas que termine com a palavra Costa. Vamos executar e reparem o que é que acontece. Há aqui qualquer coisa que não está a funcionar corretamente. E porque será? Bom, aparentemente o nosso sistema está a funcionar corretamente. Poderá ser aqui um bug do database.net. Vamos executar novamente. Cá está ele a aparecer como nós pretendemos. E reparem que eu não tive o cuidado de colocar aqui um C em maiúscula. Simplesmente coloquei aqui Costa e ele foi buscar os nomes que terminam com Costa. Vamos aqui consultar ainda, por exemplo, na listagem das nossas compras, nós temos aqui produtos, laranjas, peras, bananas, etc. Mas eu quero ir buscar, por exemplo, todos os produtos que contenham a letra NA no meio. Ora, nós temos aqui um pequeno detalhe. Vamos colocar, por exemplo, o AN. AN é um exemplo mais interessante. Porquê? Porque temos AN em banana, mas também temos em laranja. Ok? Vamos então testar aqui na nossa consulta. Eu vou fazer select asterisco from compras, where produto, like, e agora reparem o que eu vou fazer. Qualquer texto antes da expressão que eu vou utilizar, AN, e depois qualquer texto. E neste sentido, desde que AN esteja no início dos produtos, ou no fim dos produtos, ou no meio dos produtos, as linhas vão ser apresentadas. E cá está então laranja e banana a serem apresentadas. E eu volto a sublinhar este aspecto. O facto de eu colocar aqui qualquer número de caracteres antes não impede que me sejam apresentados os valores que começam pela letra A e N, ok? Neste caso, se existisse aqui algum produto cujo nome começasse pelas letras A, N, ele iria também ser listado. Do mesmo facto que, se eu utilizar esta expressão e tivesse algum produto que terminasse com AN, também iria ser apresentado. Vamos fazer a experiência, por exemplo, com JA. Temos ali o JA em laranja. E reparem que pelo facto de eu utilizar aqui esta wildcard a seguir, não significa obrigatoriamente que tenham que existir caracteres a seguir. Reparem que eu vou executar e cá está laranja. Se eu colocar o LA, que é a inicial de laranja, o mesmo irá acontecer com esta wildcard. Significa que mesmo que não tenha qualquer caractere atrás, ele vai ser listado na minha tabela.
Vamos executar, ok, executar novamente e ele tem aqui um erro. E qual será este erro? Bom, vamos aqui alterar qualquer coisa, por vezes acontece aqui estes erros e cá está então laranja. Mas reparem neste caso concreto que é o seguinte, aparece laranja porque tem a letra LA no início, mas também melão porque contém a letra LA no seu interior. Vamos, no entanto, ver ainda a utilização de mais uma wildcard aqui no like, que é a substituição, o caractere de substituição de uma letra. Vamos aqui voltar à nossa consulta e ver que temos aqui laranja e temos pera. Ora, se eu quiser selecionar pera, eu posso fazer da seguinte forma. Todos os produtos que tenham P_A. Pode ser pela, peia, etc, etc. Mas desde que este caractere seja substituído por qualquer um, mas contenha antes o P e o E e a seguir o A, os valores vão ser apresentados. E reparem, aparece obviamente pera. Vamos verificar aqui se há algum tipo de produto que eu possa utilizar. Provavelmente não existe, porque nós temos aqui o B, o A, o N e o A, o uva, etc. Só se nós introduzíssemos aqui um outro valor, mas penso que dá para perceber que nós podemos utilizar aqui este wildcard para substituir caracteres que poderão ser então pela, pema, pera, enfim, todo o tipo de caractere que seja aqui encaixado e desde que para trás estejam estes valores e para a frente aqueles valores, os resultados vão ser apresentados na minha instrução. Volto apenas a relembrar que toda a utilização deste tipo de operadores, que segue sempre a utilização do where, pode ser combinado entre si. Isto é, eu posso utilizar vários likes, por exemplo, eu tenho aqui laranja e pera, ok? Ou então tenho aqui, por exemplo, os clientes que começam por João ou que contêm João e os que contêm Costa. Então reparem o que é que acontece. Eu posso selecionar aqui da seguinte forma. Select asterisco from clientes, where nome like João, ok? And nome, ou melhor, vamos colocar aqui um or, ou então nome like Costa. Okay? E o que é que vai acontecer neste caso concreto? Nós poderíamos estar a pensar assim, bom, eu poderia colocar aqui where nome igual a João, ou nome igual a Costa. No entanto, essa pesquisa não me iria resultar em nada. Porquê? Porque eu não tenho nome simplesmente igual a João. Eu tenho o nome João Ribeiro, tenho aqui o Paulo Costa, tenho o Jorge Costa. Ora, nesta circunstância, teremos que utilizar sempre o like, porque o like vai buscar João e agora com o cardinal à frente, ou melhor, peço desculpa, não é o cardinal, mas sim o sinal de percentagem, e aqui eu posso fazê-lo da seguinte forma. Qualquer nome que contenha a palavra João e qualquer nome que contenha a palavra Costa. E nesta circunstância vamos aqui executar e cá está João Ribeiro, Jorge Costa e Paulo Costa. Portanto, é uma questão de treinar a utilização destes wildcards na instrução like, ou neste caso no operador like, uma vez que ela é fundamental quando pretendemos fazer pesquisas mais avançadas dentro das nossas tabelas em SQL.